Boa tarde a todos. Eh, Meu nome é Aline Sucupira, eu sou psicóloga e pedagoga, eu trabalho no IDOMED Carreiras e agora estamos aqui iniciando, né, o segundo semestre com o nosso super evento Career Day. E para isso a gente vai contar com a mediação do professor João Antônio, que é médico, é professor, ele também é o nosso gerente acadêmico aqui do IDOMED, e aí ele vai fazer a mediação com o nosso querido Vander Cortese, da BIP Saúde. Só antes de passar para o professor João Antônio, eu lembro que esse evento vale 5 horas AAC. Para isso, a gente vai disponibilizar o link ao final do evento, e a gente só vai valer para quem preencher o link com a presença, ok? É isso. Professor João, por favor, aproveitem o evento. Obrigado, Aline. Muito obrigado. É sempre uma satisfação. Obrigado pela palavra. É sempre uma satisfação poder participar aí de mais um evento, de vários que a gente já fez aí do IDOMED Carreiras, né? O IDOMED Carreiras contribuindo para esses nossos graduandos conhecerem um pouquinho da vida após a faculdade, né? O que os espera, as oportunidades que a gente tem pela frente, muitas vezes desconhecidas, né? E então, fundamental esse trabalho do IDOMED Carreiras. Vou reforçar a sua fala, dizendo que essa atividade vale, então, essas 5 horas AC. Elas vão estar disponíveis no PIR. Então, você vai clicar lá no PIR, a lista de presença vai estar disponível daqui a pouco. E vou pedir também, para quem está acompanhando a gente aí, para aproveitar o PIR para, por favor, colocar suas perguntas, seus comentários, suas observações, que a gente vai repassar aqui para o nosso convidado de hoje. Também queria lembrar, né, que eu já estou aqui contando as horas para a Semana das Especialidades de 2022, né? Mais uma atividade do IDOMED Carreiras, está prevista aí para o iniciozinho de outubro. A gente tem diversas especialidades, vários médicos, colegas especialistas, dentro das especialidades que vocês, alunos, escolheram. Vão estar aqui com a gente, muitos ex-alunos também, para explicar um pouquinho do dia a dia da cirurgia plástica, da cirurgia cardíaca, da psiquiatria, da endócrina, enfim. Vai ser ótimo. Tenho certeza do ano passado foi um sucesso e desse ano está sensacional. Vocês não perdem por esperar. Para a gente iniciar, então, vou passar a palavra e agradecer demais. A gente hoje está com um convidado aqui, um colega médico também, que é o Dr. Walter Cortese, que, enfim, é especialista em gestão de negócios e é o responsáveis aí, tá à frente do grupo BIP Saúde. Vander, obrigado aí pela sua presença, pelo seu tempo, para estar aqui com a gente hoje à tarde, conversando um pouquinho. Seja bem-vindo. Obrigado, João. Vocês conseguem me ver e ouvir bem? Maravilha. Tive a impressão que teve um momento ali que você falou Walter, e eu estou acostumado com isso, porque Vander responde por Vander, Walter, Wanderson e todos os parecidos. Muito legal estar aqui. Eu queria começar dizendo que eu acho que os alunos, né, que são o foco e o objetivo aqui, né, do encontro, assim, são os privilegiados por terem um evento como esse. Queria eu, na minha época de acadêmico, fui seu calouro lá na FRJ, né, a gente estava conversando há pouco tempo, então queria eu ter tido a oportunidade de eventos como esse. Acho que teria poupado ali muitas noites mal dormidas tentando decidir o caminho que a gente ia seguir. Então, parabéns aí à instituição pela iniciativa. E bem, acho que o melhor lugar para a gente começar é tentando me apresentar aqui um pouquinho e tentar me colocar à disposição para poder contribuir com vocês nesse momento tão importante, onde vocês começam a decidir o futuro de vocês. Então, meu nome é Vander, como a gente já até brinquei aqui, Vander e as derivações de Vander. Eu tenho 39 anos e eu estou envolvido com saúde desde que eu sou moleque, porque eu nasci numa família onde meu pai é um cirurgião cardíaco, minha irmã é uma dermatologista, eu casei com uma médica anestesista. Enfim, estou envolvido com a medicina desde sempre. E foi bem natural, fui fazer medicina, como eu mencionei agora, fiz lá na UFRJ. E aí, durante a faculdade de medicina, aquilo que era uma jornada tradicional de um estudante de medicina,
foi ganhando um contorno, uma história um pouco diferente. Acredito que quem está vendo ou vai ver esse vídeo aqui, sabe que na Faculdade de Medicina sempre tem aqueles eventos, as festas da Faculdade de Medicina. Em algum momento eu fiz uma crítica e achei que eu tinha terminado o namoro e achei que as festas não estavam bem organizadas. E eu falei, cara, podia ser melhor, de alguns pontos que eu achava que podia ser melhor. E aí eu fui lá, executei e comecei a fazer festa na faculdade. Então, incrivelmente, a minha experiência empreendedora começa com eventos na faculdade. E eu usei esse exemplo para mostrar como eu acho que a cabeça de um empreendedor funciona. E aí, porque a ideia aqui é muito a gente mostrar um pouco o que é um empreendedor, para que outras pessoas possam ver e falar, parece comigo, ou não parece comigo. E não tem, já de cara eu quero dizer que não tem certo ou errado. A gente precisa de todos os tipos de profissionais da área de saúde, né? Inclusive os empreendedores. Bem, então o empreendedor tem muito isso, ele critica o mundo que tem à frente dele, ele não entende que o mundo é daquele jeito porque foi apresentado dessa forma, ele tem ideias diferentes, então assim, e se fosse de algum outro jeito? Então não tá legal, e se fosse de algum outro jeito? Mas não para por aí, e ele vai e executa, porque tem gente que é crítico e só crítico, esse cara é um chato, né? É o cara que só critica. Quando você critica e tem ideias, eu diria que você é um cara criativo, uma moça criativa, mas ainda não é o que se espera de um empreendedor. Então ele ir lá, e uma vez que ele criticou e propôs uma ideia, uma tese diferente, ele executa. Então essa é a mentalidade, e olhando para trás em retrospectiva a minha vida, é como eu vejo que isso aconteceu lá na época das festas. Então, critiquei, propus algo diferente, executei, e a gente está falando, eu estou formado há 14 anos, a gente está falando aí de 17, 18 anos, porque eu estava lá na primeira metade da faculdade, e me deparei com o tema empreendedorismo. E aí fui estudando empreendedorismo, e ali eu vi que era a minha vocação. Ali era o caminho que eu ia seguir, e o que me conecta com o grupo Edux, porque quando eu saio da faculdade de medicina, diferente da maior parte dos médicos que faz o curso preparatório e vai fazer a sua residência médica, eu fui estudar business, fui estudar gestão. Então ali com 23, 24 anos eu fui para o IBMEC estudar gestão. E foi legal porque eu caí numa turma onde não tinha ninguém nem na área de saúde, era engenheiro, administrador. E ali com 20 e poucos anos, recém-formado em medicina, no IBMEC estudando gestão, já entendendo que eu ia realmente ser empreendedor, não fazendo festa para o resto da vida. A festa foi só um grande estalo, que mostrou que meu caminho era outro, me fez conhecer o tema do empreendedorismo. E ali eu saio e monto a minha primeira empresa, que não é a BIP, a qual o João gentilmente aqui anunciou que é o que eu faço parte hoje. A BIP já é minha segunda jornada como empreendedor. Antes da BIP eu montei uma rede de clínicas de medicina do trabalho. Medicina do trabalho, então, uma outra especialidade médica pouco conhecida, que merece aí ser mais divulgada. E, bem, montei uma rede de clínicas que hoje tem 13 unidades em 4 estados, emprega 600 pessoas, chama-se, como eu disse, BR Med. Mas aí chega na BIP. Como que a gente chega na BIP? Em algum momento ali, pelos idos de 2015, 2016, ficou claro para mim que a gente estava usando o nosso smartphone, nosso celular, para resolver todas as nossas demandas do dia a dia. Então aqui é uma pena porque eu acho que eu não tenho acesso ao chat, mas senão eu faria uma... Não sei se eu consigo visualizar aqui, acho que não. Uma provocação. A gente hoje tem aplicativo para tudo, né? Se a gente tiver com fome, tenho certeza que vocês já aí pensaram no aplicativo. Se a gente quiser se comunicar com alguém, também tem um aplicativo WhatsApp. Para comida tem o iFood. Fazendo propaganda aqui de graça, não ganho nada disso, mas é só reconhecendo a notoriedade dessas soluções. Se eu preciso me locomover, eu tenho um Uber. Se eu quero ouvir uma música, Spotify, e eu poderia dar 20 exemplos disso. Bem, e aí a crítica, lembra que eu falei que o empreendedor ele tem essa cabeça crítica? Falei, caramba, e saúde? O que a gente tem hoje no celular da gente para acessar a saúde? O que a gente tem? E dificilmente vem algo à cabeça, como vem um iFood para comida, como vem um Uber para locomoção, como vem um Spotify para música. E aí eu falei, caramba, tem uma oportunidade aí. Então eu critiquei, vi que tinha uma oportunidade. Então o que a BIP quer ser no fim do dia, no fim dessa história? A BIP quer ser aquele aplicativo que as pessoas recorrem a esse aplicativo quando precisam acessar a saúde.
E aí, óbvio, isso é um sonho grande, uma visão de longo prazo que a gente chama, e a gente tinha que começar por algum lugar. E aí a gente começa oferecendo exames e vacina em casa, num formato bem delivery, entendendo que o mundo estava caminhando para o e-commerce, as pessoas estavam cada vez mais comprando as coisas online e recebendo em casa, queriam essa conveniência. E aí a gente monta a BIP, que começa pelo Rio de Janeiro. Logo, o primeiro produto que dá certo é vacina. E, de uma forma aqui resumida, os últimos 5 anos foram incríveis, porque a gente saiu aqui, então, de uma startup, né, no Rio de Janeiro. Hoje a BIP já está em 6 estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Espírito Santo, Distrito Federal, Pernambuco, atendendo mais de 100 cidades. São 1.000 e tantos funcionários, colaboradores nessa empresa, fazendo mais de 40 mil visitas domiciliares por mês. Então tem sido uma jornada incrível, que acho que fica claro aqui a minha excitação, o meu tesão por isso, esse impacto que a gente causa. E a ideia aqui, então, é continuar, não só fazendo vacinas e exames em casa, mas para chegar naquele sonho grande de ser o aplicativo que todo mundo tem no celular para acessar a saúde, a gente vai fazer muito mais coisas na BIP. Então, eu estava conversando com o João e com a Aline, que estão aqui, né, nos ajudando no evento, antes de entrar aqui ao vivo com vocês, que ambos já usaram o serviço da BIP e como que, né, foram boas experiências. Bem, então, é isso que a gente está fazendo aqui na BIP e é incrível. É algo que você um dia criticou e teve uma ideia e hoje é realidade, impacta tanta gente, milhares e milhares de pessoas. E a minha ideia aqui com esse papo hoje, já puxando aqui para... Quero muito mais interagir, mas a minha ideia é mostrar o seguinte: a gente, ao longo da faculdade, o tempo todo é perguntado, enquanto acadêmico é perguntado, e aí, já decidiu qual vai ser a sua especialidade? E aí, é o tempo todo, né? Ainda mais conforme você vai evoluindo, familiar pergunta, tá fazendo medicina? Sempre vem a pergunta, já sabe qual é a tua especialidade? E a sensação que eu tenho é que na cabeça da gente vai se populando, né? Vai sendo criada uma lista, aí você, baseado nas aulas que você vai tendo, baseado nas enfermarias, baseado nas matérias que você vai tendo na faculdade. Então você pensa lá, o João, né, urologia, e aí você vai pensar em dermatologia, cardiologia, ortopedia, e baseado nisso que te apresentam, você em algum momento vai fazer a sua análise e vai escolher a sua especialidade. Só que eu percebi que a gente precisava ampliar essa lista. E que eu vejo que o IDOMED está fazendo aqui com vocês, está ampliando a cabeça de vocês, ampliando essa lista, esse leque de possibilidades, mostrando para vocês que existe uma outra área da medicina que é importante vocês saberem e considerarem quando chegar o momento de fazer a escolha de vocês. Que é uma área da medicina que eu gosto de chamar amplamente da área dos negócios. A área de business, de negócios em saúde. E dentro dessa área, eu gosto de dividir em duas especialidades, digamos assim, que têm semelhanças, mas tem uma diferença importante. Vamos lá. Dentro dessa área de negócios, você tem a pessoa que pode montar um negócio do zero, e dificilmente as faculdades tradicionais falavam sobre isso, que você pode ser ortopedista, dermatologista, você pode ser clínico, cirurgião, mas você também pode ser o cara que vai montar a clínica, a moça que vai montar a startup. Você pode criar, você pode ser empreendedor, empreendedora. Mas também dentro desse mundo dos negócios, existe uma outra subcategoria que é se tornar um executivo de saúde, uma executiva de saúde. Ambas especialidades, se é que a gente pode chamar assim, vão ter áreas que eles precisam dominar, que dificilmente é ensinado na faculdade de medicina. Noções de marketing, noções de finanças, de estratégia, de pessoas, de RH. E tudo isso um empreendedor e um executivo tem em algum grau, um conhecimento. Mas existe uma diferença importante que eu quero trazer aqui para vocês, referente a dentro desse mundo dos negócios. Se você tiver interesse por esse mundo do negócio, por qual porta você vai seguir? Ser um empreendedor ou ser um executivo? Qual é a forma que eu tenho de diferenciar esses dois grupos? E, de novo, nenhum é melhor, nenhum é pior. A gente precisa de todos eles, mas é importante a gente fazer esse exercício de se ler, se enxergar. Então, o empreendedor é aquele que vai montar e o executivo é aquele que vai fazer parte de uma empresa que já existe,
numa função que não é assistencial, não é vendo o paciente, mas é gerenciando toda a organização ali por trás. A diferença entre eles é uma coisa chamada aptidão a risco. Aptidão a risco. E aí, ao conversar sobre isso com muita faculdade, né, estou sempre sendo chamado, vou falar em liga de empreendedorismo. Legal ver que agora as faculdades têm liga de empreendedorismo, isso é incrível. Mas, enfim, eu falo sobre risco. E eu comecei a perceber que o conceito de risco é um conceito que não está tão claro na cabeça das pessoas. Então, assim, eu vou fazer algumas perguntas aqui. Deixa eu só ver. O João está aí. Ô, João, você por acaso tem acesso a algum chat com os participantes? O PIR, né? O PIR está aberto, enfim. Você tá. Eu não sei se a gente vai conseguir, mas enfim. O que eu queria provocar aqui? Pergunta bem óbvia. E aí, João, vou interagir com você, porque é você que eu estou vendo aqui na minha tela. O que você acha, se você perguntasse para a turma, o que você acha que eles responderiam de plano? O que é mais arriscado? Pular do 20º andar de um prédio ou do 2º andar do prédio? Começar por uma muito óbvia. Pular do 20º, né? É natural responder isso. É natural. E aí, eu queria provocar o seguinte. Eu queria provocar a leitura do risco. Entendam essa definição. Risco é a probabilidade do desfecho ser diferente do esperado. Risco é a probabilidade do desfecho ser diferente do esperado. Então, vamos lá. Quando eu pulo do 20º andar, qual é o desfecho que a gente pode esperar quando alguém... Não estou sugerindo ninguém pular de andar nenhum, não, tá? Totalmente hipotético aqui para passar o conceito. Mas, João, quando uma pessoa resolve pular do 20º andar, o que é o desfecho esperado? Morte, né? Desfecho fatal. É um desfecho fatal, vai lograr êxito ali ou no óbito. E, obviamente, não é uma boa ideia, é letal, mas se a gente parar para pensar, não tem risco. Olha que curioso. A gente espontaneamente responde, intuitivamente responde, que pular do 20º andar é arriscado. Mas, na verdade, pular do 20º andar não é uma boa ideia. Especialmente se a pessoa quer continuar viva. Então, ali não tem risco. Ali é letal, vai machucar, enfim, vai ter um desfecho ruim. Já pular do 2º andar, você concorda comigo que pode desde, sei lá, você cai em cima de um toldo ou cai ali em cima de uma árvore e eventualmente você vai se machucar leve, ou até mesmo você pode também cair, bater de cabeça, evoluir e ter um caso grave e vir a morte. Então repare que pular do 2º andar, o desfecho que pode acontecer, ele vai desde machucados leves a óbito. Então agora, às luzes desse novo conceito, se a gente colocar a pergunta, o que é mais arriscado, pular do 20º andar ou pular do 2º andar? Às luzes desse novo conceito, você mudaria a sua resposta, João? A Sara França está colocando aqui no Perguntas e Respostas, não tem risco porque é algo que já é esperado. Exatamente. Então, pular do 20º andar não tem risco porque o desfecho já é esperado. Enquanto que pular do 2º andar é extremamente arriscado. Então, eu só quero deixar claro, porque como é que eu vou falar para um grupo que eles precisam entender a aptidão deles de risco se a gente não entender o que é risco? Então, é importante entender que a principal característica, tem um grupo de características que eu posso falar sobre ser empreendedor, mas a principal característica que eu recomendo a alguém avaliar, fazer esse exercício, que aí, brincando até com a semiologia, um exercício de propriocepção, né? O exercício lá, o dedo do nariz, a manobra que a gente tem, de você se perceber, caramba, o quanto eu lido com a probabilidade de desfechos muito distantes, de resultados muito distantes. Porque quando você entra na jornada de se tornar um médico com uma determinada especialidade, apesar de ter uma variação entre um colega e outro, você consegue quase que se projetar daqui a 20 anos e se enxergar. Quando você pega a jornada do empreendedorismo, meu amigo e minha amiga, prepare-se, apertem o cinto, porque você não faz ideia onde você vai parar. Você tem que saber se você está disposto a lidar com isso. Não é que você é passageiro necessariamente,
mas muita coisa vai influenciar e você vai ver pessoas entrando no empreendedorismo e quebrando. E eu preciso falar sobre isso, porque quebrar é algo que é viável, é possível para todo mundo que empreende. Acho que todo mundo aqui, se for ver alguém que já empreendeu, falar, quem conhece alguém, algum primo, algum amigo que já empreendeu, vai ver gente que já abriu e fechou o negócio, já quebrou. Bem, então, pessoal, você tem que saber que você pode desde quebrar até criar o novo Facebook, o novo Instagram, o novo Uber. O problema é que todo mundo entra pensando só nesse lado. Então, você estar preparado para lidar com esse desfecho é o que te habilita, na minha opinião, a se tornar um empreendedor, a pensar em se tornar um empreendedor, uma empreendedora. Enquanto que se você gosta do mundo dos negócios, assim como quem decide ser empreendedor, mas você quer uma vida mais previsível, que você consiga, não quer dizer que é uma certeza, mas um range de possibilidades ali mais claro, talvez se tornar um executivo num grupo. Mano, o que você quer dizer com executivo num grupo de saúde? Imagina uma grande rede de hospitais, uma grande operadora de saúde. Você pode se tornar um gerente, um diretor, e você vai cuidar daquele negócio. A diferença é que você não montou, você não é, abre aspas, dono ali. Muitas vezes até um executivo pode se tornar acionista na carreira dele, mas ele também não tem o risco. Por outro lado, ainda falando do empreendedor, caso ele sobreviva a essa jornada imprevisível do empreendedorismo, lá na frente, esse risco que ele aceitou, eventualmente dá a ele um retorno financeiro, que é esse que a gente vê nas revistas, que são os casos que deram certo. Mas para cada um desses que deu certo, você tem inúmeros aí que ficaram pelo caminho. Então, o meu objetivo aqui, entre outras coisas, é esclarecer que existe no mundo da saúde esse campo do mundo dos negócios, e dentro do mundo dos negócios eu gostaria de deixar muito organizado na cabeça de vocês que existe o executivo e existe o empreendedor. E que entre eles, esse conceito de risco é muito importante. Bem, e foi assim, tomando muito risco na minha vida, lidando com isso, que a gente chegou até aqui, hoje empregando junto aí próximo de 2.000 pessoas, operando em diversos estados, impactando, e eu sou muito feliz, muito realizado, e quero colocar a minha experiência aqui à disposição de vocês, para vocês entenderem um pouco mais o que é essa escolha de carreira, ser empreendedor. E acho que a melhor forma de fazer isso é interagir daqui para frente. Ô, Wander, maravilha. Estamos adorando aqui as suas dicas, o seu histórico, né? A sua experiência. Muito interessante os conceitos que você está trazendo. E eu queria aproveitar, então, convidar quem está acompanhando a gente aí a fazer as perguntas no Perguntas e Respostas aqui do Teams. Mas eu tenho algumas perguntas aqui para te fazer. A gente ainda tem mais 12 minutinhos, então vou tentar fazer algo assim muito direto com você, um ping-pong aqui, e aparecendo perguntas no PR, eu vou puxando também. Para abrir uma empresa, necessariamente a gente tem que ter uma ideia inovadora? Olha, isso é super comum e a gente precisa desmistificar isso. E a forma que eu tenho de fazer isso é o seguinte: todo mundo aqui já ouviu falar num cidadão chamado Elon Musk, e todo mundo aqui já ouviu falar no cidadão Jeff Bezos. Para quem não, vai. Elon Musk é aquele cidadão que montou a SpaceX e outras coisas, aquele do foguete que consegue hoje voltar para a Terra e ser reutilizado e transformou a corrida espacial globalmente. E você tem o Jeff Bezos, que foi o cidadão que fundou a Amazon. Ambas estão entre as maiores empresas do mundo e eles entre os maiores empreendedores da atualidade. Eu gosto de colocar esses dois porque eles são dois estilos diferentes de empreendedor. Enquanto o Elon Musk é um cara extremamente genial, que mudou a forma como algo acontece, que está pensando em transformar a raça humana numa raça interplanetária, e esse tipo de empreendedorismo meio que afasta as pessoas do empreendedorismo, que parece que só gente como o Elon Musk genial pode empreender. Jeff Bezos montou a Amazon, que nada mais é do que um site que entrega livro em casa. Começou assim. E hoje todo mundo sabe que a Amazon é a loja de tudo, entrega tudo, uma das empresas mais valiosas do mundo. Esse é o tipo de empreendedorismo que eu, Wander, particularmente consigo fazer, salvo as devidas proporções, aqui num universo muito menor. Mas é o empreendedorismo de fazer algo que já existe, então não precisa de uma ideia brilhante, mas precisa de uma mentalidade crítica, como eu falei lá atrás, olhar o mundo à sua volta, criticar o que não funciona bem, propor algo diferente e executar. Tá? Então, assim, não criem essa ideia de que eu preciso estar sentado e precisa cair uma maçã na minha cabeça, eu tenho um insight poderoso de revolucionar.
Isso afasta muita gente do empreendedorismo. E não é, muitas vezes, ideias. Olha o que a BIP faz. A BIP faz exame e vacina em casa. Isso já existe antes de eu nascer. E a gente simplesmente fez de uma forma mais eficiente, que permite que seja mais barato, que mais gente tenha acesso, e foi o suficiente para construir uma empresa do tamanho que a BIP é hoje e que a gente acredita que vai crescer 10 vezes o tamanho que a gente tem hoje. Maravilha. Então, o segredo é a gente estar sempre observando a nossa volta, né? Identificando as dores, né? Como se fala no meio empresarial, as dores, né? Do dia a dia. E, enfim. E não à toa, João, desculpa te interromper, mas não à toa, só pegando uma dica aqui, empreendedor termina com dor. Eu sempre falo por causa disso. A gente tem que estar procurando dores, a gente melhora o mundo. E, de novo, a gente não aceita o mundo do jeito que ele veio. A gente olha o mundo e fala, cara, isso podia ser melhor. E isso até é uma forma do seu cérebro funcionar. Todo lugar que você vai, você fica de alguma forma criticando internamente, pensando, pô, podia ser melhor. E aí, vai lá e faz. Então, liguem aí essa chave e saiam com a ideia de que o mundo pode ser melhor. Você pode tornar o mundo melhor e você não precisa ser um Elon Musk. Agora, o Vander, você na sua história traz para a gente que você saiu da graduação e foi fazer uma especialização no IBMEC, né? Um caminho que é comum para o engenheiro, para o profissional de marketing, para o analista de sistemas, provavelmente, mas é incomum para o médico. Aliás, o IBMEC está no nosso grupo aqui também, né? Está na nossa vertical premium, né? O IDOMED e o IBMEC. Somos parceiros, trabalhamos juntos, inclusive. A gerência de ensino aqui é nossa parceirona. E é esse o caminho, então? Quer dizer, você acha que a gente deve largar tudo? O caminho é esse. Para ser um empreendedor de sucesso como o Vander, eu tenho que sair da faculdade, ir direto para o IBMEC ou algo parecido. Eu devo fazer primeiro a minha especialização e depois empreender. Eu devo empreender e depois fazer especialização em cirurgia. Qual é o melhor caminho? Tem alguma fórmula? Bem, acho que você matou com a última palavra. Assim, não tem fórmula. Aquele que te vendeu uma fórmula, aquele que... os 5 passos para se tornar um empreendedor de sucesso, arraste para cima e compre meu curso, né? Foge disso. O que a gente tem que ter tem várias formas de chegar no mesmo, vários caminhos de chegar em você se tornar um empreendedor, uma empreendedora. Algumas coisas certamente funcionam. Por exemplo, estar próximo. Quando eu digo próximo, pode ser de fato próximo ou virtualmente próximo de gente que empreende. João, você vai concordar comigo assim, se eu quiser aprender urologia, não é interessante eu acompanhar um urologista que eu admiro? Seja acompanhar nas redes sociais dele, seja acompanhar realmente lá no serviço, olhando. Então, eu acredito que assim, se alguém tem aí essa chama, essa vontade pelo mundo dos negócios, pelo empreendedorismo, algo que com certeza vai funcionar, e não é uma regra como essa, tem que ser antes da residência ou depois da residência, se aproxime desse mundo. E se aproxime de gente que tem propriedade para falar. Porque da mesma forma que a internet hoje traz muito conteúdo, traz muito de serviço. Fujam dessa história do hashtag CEO Lifestyle, eu estou aqui com meu laptop na praia trabalhando. Isso não é a verdade de empreendedorismo. Então se aproximem. Tem organizações como, por exemplo, a Endeavor, organizações não lucrativas, sem fins lucrativos, com gente que de fato empreende, gente que tem cicatriz de batalha de empreendedorismo falando lá. É super interessante. E aí, pessoal, eu vejo caminhos distintos. Por exemplo, você pode sim sair da faculdade e buscar empreender. Mas, por outro lado, vamos dizer, você fez aí cirurgia plástica. Você fez muitas vezes residência em cirurgia geral e cirurgia plástica. E pode ser que você, cirurgiã plástica, vai empreender na área de cirurgia plástica. Então, a questão é você manter esse... Está muito na moda essa palavra mindset, mas essa mentalidade, essa cabeça empreendedora e ficar ao longo da vida criticando o que poderia ser melhor. Se você se deparar com algo que você entende que poderia ser melhor e você tem uma proposta diferente de fazer, que você passar por um ferramental técnico de business, e aí o conhecimento de business te ajuda, e se você não tiver, você pode chamar alguém que tenha, para ver se aquela tua ideia para de pé enquanto business, não tem a hora certa, é a hora que você se deparar com isso e você tiver com a vontade e estiver pronto para empreender. Então não tem regra. Comigo, foi logo na saída da faculdade, porque ao longo da faculdade eu me deparei com questões que me puxaram para o empreendedorismo. Mas, no mínimo, eu acho que todo mundo tem que considerar isso a partir de agora. Tem que estar lá naquela lista, quando você botar aquela lista de especialidades possíveis para você escolher ser um empreendedor, uma empreendedora, um executivo ou uma executiva.
Mas então, eu vou mais além, né? Pegando o seu exemplo, será que é possível começar a empreender na graduação ainda? Certamente. De novo, uma pessoa que está numa graduação de medicina já tem um viés ali que é uma pessoa realmente com um intelecto diferenciado, capaz de buscar ensino, capaz de ter a disciplina de estudar. Então, essa pessoa já tem traços interessantes ali que serão demandados, entre vários outros, no empreendedorismo. Então, se ao longo da faculdade, como aconteceu comigo, e aqui eu vou dar minha primeira prescrição, eu digo que eu sou um médico que hoje só prescreve livros. E vai aqui a primeira prescrição de um livro que está super fora do radar, mas que quando eu estava acadêmico de medicina, eu li e pareceu um recado para mim. Vão ter que procurar, eu nem sei onde vende mais esse livro, chama O Segredo de Luísa. Sem dar spoiler, uma estudante, no caso de um estudante de odontologia, então não era exatamente de medicina, mas da área de saúde, que vive esse dilema, empreender ou seguir a carreira dela na área de saúde. Eu não vou dar spoiler, mas esse autor, ele vai, por meio desse romance, ele vai colocando ali conceitos de administração. Então, se alguém aqui quiser ler um livro bacana e que vai ter uma noção do que é a jornada empreendedora, tá lá, O Segredo de Luísa, e se passa numa graduação, no caso de odontologia. Já coloquei aqui no chat, no PIR, essa dica aí, você vai falando, eu vou anotando aqui. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Ok, você está trazendo alguns caminhos, mas a gente tem uma realidade, né, no nosso meio, e você viveu essa realidade, né, fruto de uma família de médicos, convivendo com médicos na graduação, né? O estudante de medicina tem essa característica, né? A gente está sempre muito envolvido pelo outro estudante de medicina, o nosso networking acaba sendo com o professor do laboratório, depois com o professor do hospital, o cirurgião, aí vão surgindo os primeiros empregos, vem a residência, mas eu estou sempre falando e trabalhando e conversando com um grupo de médicos. Como é que a gente consegue, né, buscar o caminho que é diferente do nosso? Como é que a gente consegue buscar pessoas que possam ajudar a gente a aprender sobre outros temas, fazer networking com outras áreas que vão permitir que a gente, de fato, tenha essa imersão e até um sucesso no empreendedorismo? Não, interessantíssimo. Isso aí, né, aquele efeito manada. A gente tem que tomar muito cuidado. E primeiro, que você vai onde todo mundo está indo, é muito confortável. Porque você não precisa ter muitas dúvidas. Tá todo mundo indo para lá, eu vou também. Tem diversos estudos, né, que mostram esse fenômeno. Cuidado com isso. Não quer dizer que onde todo mundo está indo não é para você. Mas será que você, de fato, será que a tua vocação está lá? Vocação, né, pessoal, do inglês, calling, repare, é um chamado. Será que o teu chamado é para lá realmente? E hoje em dia, talvez na nossa época de graduação, João, não fosse assim. Mas hoje em dia, o simples fato da gente estar aqui falando de empreendedorismo, quem estiver aqui assistindo, der uma googada e colocar empreendedorismo, o algoritmo já pega, já identifica que você tem um interesse nessa área e daqui a pouco já vão começar a aparecer perfis para você seguir ligado a empreendedorismo. Então, acho que hoje furar essa bolha está muito mais fácil. Mas eu acho que você faz uma contribuição incrível aqui, fomentando, sugerindo aos alunos que furem essa bolha. Não fiquem restritas ao mundo de saúde, porque isso vai fazer com que você não enxergue outras possibilidades. E até mais, muitas vezes, até mesmo para atuar na área de saúde, uma outra competência, uma outra experiência que nada tem a ver com a área de saúde a princípio, é fundamental e criam profissionais incríveis. Por exemplo, quantos aqui têm contato com o mundo de desenvolvimento de software? Me parece algo que um médico faria. Tá aí, vou dar um exemplo para vocês. Talvez vocês conheçam a PebMed. É a PebMed que fez um aplicativo, Whitebook, por exemplo, fundada por 3 médicos, e porque um deles, além de estudante de medicina, era desenvolvedor de software. Então, essas competências diferentes, quando você traz para o meio dos médicos, você se diferencia muito. Muitas vezes a diferenciação do médico não é fazer mais um curso de eletrocardiograma, mais um curso de ultrassonografia. Não. A gente estava falando do professor Mário Bronchini, lá, que foi da FRJ, antes da gente entrar ao vivo, e conversando com ele uma vez na maternidade escola. Óbvio, ele era um médico de mão cheia, era porque infelizmente é falecido, né? E ele mencionou que o que mais deu impacto no consultório dele,
de ginecologia e obstetrícia foi o fato dele ter um conhecimento profundo em astrologia. Olha que curioso. Porque ele se tornava um médico capaz de dialogar um tema que as pacientes... Óbvio, né? Uma vez que ele era um médico de excelente padrão, como existe alguns de excelente padrão, esse skill, essa competência completamente inesperada num médico, ele identificava como algo que fez uma baita diferença. Então, acho que você tocou num ponto super legal que raramente toca-se, que é furem suas bolhas. Olhem para o lado, bebam de outras fontes. E a internet facilita demais isso. Eu tenho uma pergunta do PIR. Antes, eu vou convidar a quem está aqui acompanhando a gente na audiência a acessar aqui a lista de frequência, que já está aqui no Perguntas e Respostas, no PIR, para você ganhar suas 5 horas, né, AAC, com essa... está assistindo aqui o nosso evento. Eu tenho uma pergunta para você, e na sequência já vou pedir para a gente caminhar, estamos caminhando para o encerramento, deixar também uma dica aqui. Então, primeira pergunta, e na sequência eu te peço a dica. Você acha, pergunta da Chibi Ciranca, você acha que o MVP é uma estratégia importante para testar, aspas, e descobrir se está indo para o caminho certo? E, para conclusão, queria que você deixasse aí uma ou duas, enfim, indicações de livro, além desse que você já deu para a gente aqui, da Segredos de Luiza. Legal. Excelente lembrança. Falar um pouco sobre MVP. Nossa, assim, a gente aqui para falar de empreendedorismo precisaria de dias, mas tem um conceito que é interessante. A gente já falou aqui sobre o conceito de achar que precisa de uma ideia brilhante, que isso a gente precisa tirar isso da frente, que isso atrapalha o empreendedorismo. Precisa ser Elon Musk. Lembra do nosso exemplo? Uma outra questão que muita gente erra, e eu errei também, e aí espero que muitos aqui não errem, que vão empreender, que vão nos assistir, para de achar que o teu produto, teu serviço precisa estar perfeito antes de começar. É muito comum esse erro. Você fica com vergonha de lançar algo inacabado. Tem uma frase de um autor que diz assim: se você olhando para trás não sentir vergonha do primeiro produto que você lançou tarde demais. Olha que coisa poderosa. Se olhando para trás você não sentir vergonha do primeiro produto que você lançou tarde demais. Jogue aí na internet. É o famoso procrastinação, né? Você vai procrastinando e não faz nunca. E também tem outra máxima que a gente escuta, eu não sei se isso tem algum autor, mas é o antes feito do que perfeito, não é isso, Wander? Então o MVP é muito isso, que é Minimum Viable Products. Cara, você tem o mínimo ali para testar. Muitas vezes você quer, vou dar um exemplo simples, pessoal. Você quer montar um determinado serviço de consultas online. Uma coisa super comum agora que a telemedicina... Cara, você colocar uma plataforma com os médicos de fato, com o jaleco pronto para atender e com tudo funcionando, leva muito mais tempo. Que tal botar um site no ar, a gente chama de uma landing page, você faz, né, rápido ali, você consegue fazer sozinho, não precisa nem saber desenvolver, botando clique aqui para agendar a consulta, e aí você pergunta e bota a agenda para daqui uma semana. Caramba, eu vou conseguir saber se as pessoas de fato querem isso ou não. Se elas quiserem, eu dou o próximo passo. Entende? Assim, então você pode... Ou então eu já estou preparado para fazer de uma forma menos estruturada. Eu faço por um Teams, por um Zoom, por um Skype. E depois eu crio minha plataforma. O que você vê é o aspirante a empreendedor torrando as economias dele, gastando meses, desenvolvendo uma solução super complexa, e aí ele lança e vê que não tem demanda. Se ele tivesse testado com um MVP, ele saberia e poderia ter corrigido o curso bem cedo e evitado desgaste, evitado prejuízo. É um exemplo parecido, né? Quer dizer, essa ideia é bastante interessante, o pessoal do marketing digital, né? A gente vê muito isso nos cursos online e tudo mais, tem vários aí pelas mídias sociais, de você fazer uma pré-venda de um produto, né? E se capitalizar e depois você faz a entrega, né? Uma estratégia interessante, que é o que você mais ou menos está trazendo, né? A gente repara, por exemplo, que as construtoras fazem muito isso, né? Você compra um imóvel na planta, está no terreno ainda, a empresa se capitalizou lá, e aí com aquele dinheiro ela até faz gerar mais dinheiro para depois te entregar o imóvel, né? Então é uma estratégia que já existe no nosso meio e que talvez a gente possa usar para o nosso empreendedorismo, né? E acho que a tua fala é muito boa, né? Você ficar adiando, querendo um mundo perfeito, você às vezes está perdendo seu tempo e dinheiro, né? Aí sim você perde esse dinheiro.
E, João, só para completar, não me entenda mal, assim, não falo em vender algo que de forma leviana. É assim, cara, eu tenho uma solução, se alguém quiser, eu consigo atender aqui pelo Skype e pelo Teams, mas não é a hora de desenvolver a super plataforma de telemedicina. Outra frase que lembra bem isso, quando a gente fala esse preparar, apontar, fogo, a gente sempre ouviu isso, né? Dizem que no empreendedorismo é preparar, fogo, apontar. Então, repare, você está minimamente preparado, você dispara e ao longo da jornada você vai ajustando. E talvez já pegando na linha da indicação dos livros, quem quiser saber mais sobre MVP, esse é um conceito que, para quem pensa já em testar ali o empreendedorismo, vem de um livro chamado Lean Startup, em inglês, traduzido no português para Startup Enxuta, tradução ipsiliteris aí, de um autor chamado Eric Rice. É uma leitura obrigatória ali para quem quer empreender, especialmente no mercado digital. O então, Lean acho que... é L-E-A-N? Isso, de Lean, de enxuto. Lean Startup, do Eric Rice. Uma leitura incrível ali para quem quiser empreender. E aí tem diversos outros, mas acho que a gente tem dois aqui interessantes. O Segredo de Luísa, através de um romance, vai falar sobre os dilemas, as dificuldades do empreendedorismo. E já para quem já tem uma ideia e que de repente quer entender como é que é esse negócio para testar a minha ideia, testar e pivotar, que é quando a gente diz esses ajustes que acontecem no meio do caminho, acho que o Eric Rice com o Startup Enxuta vai ser uma leitura super interessante. Maravilha. Bem, eu só tenho aqui a agradecer a presença do Wander, foi sensacional, várias dicas, dá vontade de ficar aqui. Temos que marcar mais uma rodada aí, Aline, com o Wander, porque quase uma hora aqui de conversa foi pouco. Vários ensinamentos, várias dicas. Eu penso muito parecido com o Wander, aprendi muito com ele aqui. Eu acho que a gente precisa, claro, a gente precisa se capacitar, a gente precisa estudar. O Wander também hoje tem o que tem, porque a medicina permitiu isso, né? Foi a formação dele, a gente precisa ter uma boa formação, estudar, né? Então, ter uma visão multidisciplinar, né? Parar com aquela história de eu vou fazer oftalmo, eu não preciso saber sei lá, da ortopedia, e não é assim, né? A visão tem que ser multidisciplinar. Isso ajuda demais, inclusive, a gente ter o radar aberto para oportunidades e desenvolver um empreendedorismo, né? De forma mais eficaz. Mas, enfim, a gente precisa agora caminhar para o encerramento, então eu vou agradecer demais aí, o Wander, pela sua presença, pelo seu tempo e, enfim, vou passar para você fazer suas considerações finais para a gente, então, encerrar aqui. Muito obrigado, viu? João, eu que agradeço, você, a Aline, o Kaique, todo o time que deu suporte aqui. Volto a dizer, privilegiados aqueles que têm uma instituição que ajuda eles nessa jornada de descoberta. Façam com calma, sem afobação, permitam-se mudar de ideia. Estão na fase de realmente permitir mudar de ideia. Não é porque eu entrei falando que ia fazer isso, não é porque meu pai faz isso. O resto da sua vida, o restante da sua vida vai ter muita influência dessa decisão que você fizer agora. Teste, se tem uma área que você se interessa, vá atrás e acompanhe alguém. Melhor forma, acompanhe durante um tempo alguém para você poder ver se de fato. Cuidado com a escolha da especialidade simplesmente baseada em ter gostado na aula daquele professor. Não é raro a gente ver uma... dinheiro, né? Ou pelo dinheiro. Certamente, até pelo dinheiro, assim, você vai ganhar muito bem se você for muito bom em algo. As especialidades passam por ciclos. O que hoje está pagando bem faz muita gente ir para essa especialidade. Daqui a pouco ela está inundada e ela paga mal. E aquela especialidade, eu e o João, quando a gente formou na faculdade, médico de família, atenção primária, eram os meus colegas que queriam ir trabalhar em posto de saúde, não ligavam para dinheiro. Nos últimos 5 anos, são profissionais que estão sendo contratados a peso de ouro, porque surgiu toda uma estratégia envolvendo o médico de família. Então, o que hoje ganha dinheiro não é necessariamente que vai ganhar. Óbvio, dinheiro é importante, os boletos são motivacionais também. Uma dica bem prática, naquela questão de abrir a cabeça. É raro estudante de medicina ter uma conta no LinkedIn. Ganho nada com isso, queria eu ter alguma ação no LinkedIn. Abram seu LinkedIn, coloque lá sua vida acadêmica. Vocês vão começar, é uma rede que tem como foco, não é dancinha e muito mais, são trocas profissionais, vale super a pena. Fiquem atentos a habilidades, competências que não são típicas do estudante de medicina. Entender de programação, no mínimo, ser fera no Excel. E ser fera de Excel não é saber fazer uma fórmula de somar, é realmente um Excel avançado. Porque quando você se vê um profissional médico com essa formação, óbvio, o inglês hoje é quase que fundamental para você
A gente vive num mundo extremamente conectado. Bem, desejo sucesso, que vocês façam boas escolhas e espero cruzar aí com futuros empreendedoras ou executivos de saúde que tenham assistido esse vídeo. E me adicione no LinkedIn assim que abrirem a conta de vocês, que a gente pode manter contato por lá. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço. Maravilha, obrigado. Boa noite a todos. Até o próximo. Tchau, tchau.